É isso aí, meus amigos, você está no canal Moto Liberdade e tá chovendo pra caramba todo dia. Só tem que a chuva deu uma pequena trégua. E aí nós também damos uma volta aqui na Street Twin. Tá aqui quentinha já, acabou de aquecer o motor aqui. E nós vamos dar uma volta nessa moto agora, enquanto a gente fala de prévias das eleições americanas. Esse é o assunto do motovlog de hoje. Vamos nessa! E é isso aí, meus amigos. Eu sou Fred Castelo, você está no canal Moto Liberdade. E hoje o assunto, como eu já mencionei com vocês, são as prévias das eleições americanas. Você que é inscrito desse canal ou que está assistindo a esse vídeo, você está fazendo parte dessa iniciativa totalmente original aqui dentro do YouTube, que é um motovlog que fala de assuntos que vão muito além do motociclismo. E hoje nosso assunto é esse, e nós estamos até rompendo as barreiras aí do Brasil hoje. Para vocês que só querem os assuntos de motocicleta, não se preocupem, os assuntos de motocicleta vão continuar normalmente aqui no canal. Mas eu me reservo aí a liberdade de fazer alguns outros assuntos, que eu sei que os interesses aí dos nossos amigos são bastante variados. Então vamos nessa. Eu sigo alguns canais americanos, eu acompanho bastante essa questão da política americana. E aí eu tava vendo lá essa questão das prévias do Partido Democrata americano e tava refletindo sobre essa questão. O que eu gostaria de trazer para vocês aqui hoje, a minha reflexão, eu dei até mais ou menos um nome para ela, que é as prévias do Partido Democrata e a irracionalidade do sistema democrático, né? Que é o mesmo sistema que tem até o nome do partido. E aí, gente, vamos chamar a atenção aqui. O que está acontecendo agora lá nessas prévias? O que está acontecendo é o seguinte: você tinha lá diversos candidatos que poderiam ser... prévias é o sistema onde cada um dos partidos americanos, que você tem o Partido Democrata e o Republicano, cada um dos partidos é o sistema onde eles escolhem quem vai ser o candidato para presidente. Aí você tem os delegados vão votando em todos os estados, aí em cada estado você tem cada um dos candidatos que vai ganhando ou não, e no final você tem a escolha de quem será o candidato oficial do partido para disputar a presidência do país. Então beleza, vamos nessa. Colocado isso aí já como um preâmbulo, é o seguinte: lá você tinha diversos candidatos dentro dessa disputa, porém você tem dois que se destacaram, e sendo que um desses dois é o que tem maiores chances de sair vitorioso lá no final. Mas você tem dois que ainda estão na disputa. Tinha outros também que tinha possibilidade, tinha um cara lá da Bloomberg que botou muita grana, mas nada disso aconteceu. O que ficou entre esses dois. E o meu ponto aqui de discussão com vocês aqui nesse motovlog hoje é mencionar a irracionalidade da possibilidade de você pensar a viabilidade de qualquer um desses dois candidatos. Vamos nessa. Então você tem... Vamos trabalhar aqui cada um dos dois. Primeiramente você tem o Bernie Sanders. Vamos falar aqui um pouco desse personagem aqui dentro dessa situação das primárias lá da eleição. Você tem esse senhor que é um candidato que ele é da doutrina comunista. Ele é um comunista extremamente comunista, né? Chegando ao ponto que ele passou até a lua de mel dele na União Soviética, na época, quando era a União Soviética, porque ele já é um senhor bem velhinho. Então beleza, então um senhor extremamente comunista. Mas esse é o problema? Não, esse não é o problema não. Qual que é o problema que a gente tem nesse candidato? O problema, meus amigos, é o seguinte: é que as propostas do Bernie Sanders, elas estão totalmente fora do que você poderia simplesmente considerar a realidade dentro do bom senso normal de qualquer pessoa da vida. Então você tem esse cara que ele está fazendo lá diversas propostas, está fazendo propostas que vai dar tudo de graça aí para todo mundo, que vai perdoar lá nos Estados Unidos você tem um sistema muito forte de
empréstimo estudantil, né? Que é um problema lá sério que eles têm de empréstimo estudantil, porque muitas vezes as pessoas pegam empréstimo quando vão iniciar a sua carreira na universidade e depois fica o resto da vida pagando muita gente, sabe? Vai rolando juros e vira aquela dívida infinita. O Bernie Sanders está falando que vai perdoar essa dívida de todo mundo e que depois vai dar educação de graça para todo mundo. Ele está falando que vai dar saúde de graça para todos, uma série de propostas, mas o problema é o seguinte: dentro do mundo real, ele não explica como vai ser custeado essas propostas, de onde vai sair o dinheiro para pagar isso. Então, na hora que você olha ele fazendo essas propostas, tudo mais e tal, você vê que ele está totalmente dissociado do que é a realidade prática. Beleza, mas eu acho que esse é o maior problema? Não, ainda não acho que esse seja o maior problema. O maior problema é que tem um monte de gente votando no cara. Então você pega, vamos pensar aqui, você pega um sistema democrático de um país que muita gente vai falar que é a maior democracia do mundo, de uma democracia antiga, de um país que tem uma tradição aí dos Founding Fathers e tudo mais, uma coisa realmente, né, é difícil você falar um país que tem uma tradição mais pronunciada do que essa nesse sentido, porque os Founding Fathers realmente eram pessoas totalmente diferenciadas. Beleza, colocando isso de lado, aí você pega esse mesmo país, que é a maior economia do mundo, tem esse cara como um possível presidente do país. Pensem nisso, né? Um cara desse que faz esse monte de propostas totalmente descabidas, porque essas propostas que ele estivesse fazendo dentro da doutrina dele do comunismo fossem propostas que estivessem dentro da realidade, que tivessem alguma possibilidade dele explicar por que elas eram viáveis, ok, até poderiam ser consideradas como propostas razoáveis. Porém, o que acontece é o seguinte: as propostas que ele faz, elas não têm nem a possibilidade de serem consideradas como viáveis. Elas não têm essa possibilidade, elas são inviáveis. E quando você pede ele para explicar, ele te chama lá de comunista, sabe? Esse tipo de... Te chama de comunista, não, te chama de fascista, te chama de... sabe? É esse tipo de justificação. Então, ó, não consegui, hein, gente? Pegando o corredor e tendo que manobrar no corredor. Mas vamos lá. Então você tem esse candidato que é totalmente inviável. Mas ele é inviável se você pensa em dados práticos. Mas ele é totalmente viável se você pensa no processo que está acontecendo. Então você tem esse cara. Como que esse cara pode estar lá agora fazendo essas propostas e você ter uma grande parcela aí da população votando nesse cara? Pensa nisso. Isso demonstra claramente, na minha visão, o componente de irracionalidade que existe dentro do sistema democrático. Esse é o ponto aqui do vídeo hoje, que existe um componente de irracionalidade, que a gente tem que pensar nisso com muita calma, que a democracia, a gente tem que ser muito cuidadoso na aplicação desse sistema. Obviamente, amigos, que com isso eu não estou querendo dizer em momento algum que eu defendo qualquer tipo de sistema que seja menos livre que a democracia. Eu estou apontando problemas com a democracia, mas é obviamente, óbvio, isso demais, que a ditadura é ainda muito pior do que a democracia. Então, não me interpretem mal nesse quesito, por favor. Estou só apontando aqui inconsistências do sistema democrático. Então a gente analisou o povo quase avançando o sinal aqui, vocês viram aqui do lado? A gente analisou aqui a primeira possibilidade dos candidatos que tem possibilidade real. Mas esse cara não é o cara mesmo que tem a maior possibilidade de sair lá na frente, não. O que tem a maior possibilidade de sair lá na frente é o Joe Biden, que é um senhor que já tem 80 anos e ele foi o vice-presidente do Barack Obama. Beleza. E eu vou falar pra vocês que eu até lembro muito bem do Joe Biden, porque lá nos Estados Unidos você tem uma das coisas que eles fazem lá, que a televisão faz e tudo mais e tal, são debates entre os candidatos a vice, sabe? E eu lembro que eu assisti alguns debates desse com o Joe Biden na época, sabe, que ele era vice do Obama. E eu lembro dele, sabe,
das respostas dele e tudo mais, nessa época. Porém, o problema não é essa época, o problema é hoje, né? Então hoje ele é o candidato que tem a maior chance de ganhar dentro o que tem, de acordo pelo que o processo rolou até agora. Você teve aí essa terça-feira última aí, que é a terça-feira deles, eu não sei se é Super Tuesday ou Magic, alguma coisa assim, que ficou definido que praticamente quem já levou é o Joe Biden. Então beleza, você tem essa realidade, que agora ele é o que quase levou e tudo mais e tal. Inclusive os mercados reagiram a isso com um sentimento de alívio, sabe? Altas dos mercados, porque a possibilidade que eles veem maior é de que o Joe Biden leve, e aí vai disputar contra o Trump, e aí contra o Trump ele provavelmente perderia. Então tá, essa é a situação. Beleza, mas falando aqui agora do Joe Biden de uma forma mais prática, qual que é o problema com ele que eu percebo no momento? Não é nenhum problema filosófico, de propostas ou de nada. O problema é o seguinte, é que ele é um senhor que já está bastante idoso e ele tem feito diversas... se não abrir, o povo está querendo passar na faixa de pedestre. Ele tem feito diversas declarações que demonstram já uma certa senilidade, já demonstram uma certa que ele não tem uma sanidade mental que já está intacta. Ele tem feito declarações lá, troca nome de pessoas, fala coisas, são coisas assim que eu não quero nem ficar repetindo para não parecer que eu estou falando aqui de uma forma que eu estou querendo aqui falar que ele está louco ou nada disso. Não é exatamente isso. É como se fosse um senhor de 80 anos que já está perdendo já a capacidade cognitiva, a capacidade mental, já um velhinho, entende isso? Mas esse velhinho pode virar o presidente dos Estados Unidos, gente. Então pensem bem, como que olha, você tem esses dois caras, que são os caras que na prática são viáveis hoje, né? Você tem um super comunista que fala um monte de coisa que nada do que ele fala são questões de possibilidades reais. Não existe, porque se você não vai pagar a conta, como que você vai fazer, gente? Se você não tem condição, aquele cara ali parece que ele tá meio nervoso, ou então ele tá alcoolizado, esse aí, ó, passou do lado aí. Mas se você não tem condição de pagar a conta dentro das suas propostas, essas propostas elas não são sérias. Beleza, falando do Bernie Sanders. Agora, falando aqui do Joe Biden, se você pega um candidato como esse, que ele não é uma pessoa que tem capacidade mental de governar, e agora a tendência é só piorar, porque se imagina só, se agora nós estamos no começo de 2020, se ele ficaria aí mais 4 anos como presidente dos Estados Unidos, como que dentro do sistema democrático, dentro do Partido Democrata, dentro desse sistema todinho que você tem no país, como que é possível que esses dois caras cheguem lá, sabe? Como que é possível que seja um desses dois caras o cara viável? Sabe, eu não quero tomar partido aqui nem a favor do Trump, nem a favor do Partido Democrata. Porém, o que acontece, gente? Se for dessa forma, não existe razão dentro desse processo. Porque qualquer pessoa que tem uma análise razoável dos fatos, com certeza vai concordar com isso aqui que eu estou falando, que eu não estou dando nenhuma opinião política ou ideológica, filosófica sobre a liberdade, ou nada disso. Eu estou simplesmente falando que essas duas pessoas, dentro do mundo real, eles não têm condições de se colocarem como candidatos reais. Um é um comunista que não fala coisa com coisa, mas o problema não é ser comunista. Vamos reformular isso aqui. Que é o Bernie Sanders, é um cara que ele faz proposições que não tem conexão com a realidade, ele não explica como é que vai pagar. Então, se você não explica de onde vai sair o dinheiro para você fazer o que você tem que fazer, como que você vai fazer isso que você vai fazer? Que você está propondo fazer? Ele está propondo soluções mágicas, digamos assim. Beleza, um é esse cara, o Bernie Sanders, e o outro é o Joe Biden, que é um senhor de 80 anos que não tem condições mentais nem para estar participando do processo, que dirá para ser o presidente. Então eu gostaria de chamar a atenção de vocês aí para esse componente de irracionalidade dentro do sistema democrático e dizer para vocês que a gente tem que refletir muito sobre isso, tomar muito cuidado e ficarmos atentos e percebermos
esses movimentos de massa, que são movimentos na verdade de massa, porque é a massa que vota no final das contas, a gente faz parte dela, e percebemos esses movimentos de massa, na verdade, com muita cautela e muita precaução. Então o assunto de hoje foi esse, meus amigos. Eu gostaria de convidar a todos vocês aí a se inscreverem no canal e deixarem seu like caso estejam gostando do conteúdo. Também os convido a comentarem aqui nos vídeos, porque cada comentário é um verdadeiro convite que vocês me fazem para novos vídeos, e a sugestão de temas é sempre muito válida. Um abraço para vocês, eu sou Fred Castelo, você está no canal Moto Liberdade. Fiquem com Deus e valeu!